E o que que acontece? Alguns familiares da Bianca estão dizendo que desde que ela começou a namorar o Felipe, depois eles se casaram, o Felipe, afastou tanto a Bianca quanto o netinho, o sobrinho, né? Quanto o filho dela, da família. Ele tomou conta dos dois, então a família diz que o relacionamento que eles tinham antes com o menino passou a não existir, que eles só podiam ver o menino quando o menino estava com a babá, monitorada, aquelas estranho, coisas. né? Muito estranho, ele não deixava mais o garoto se aproximar de ninguém do outro lado. E aí está explicado por quê, Medo né? que Medo que o criança garoto falasse, falasse claro. alguma coisa. E devia ameaçar em relação à mãe Tentava também, para ele blindar, não né? falar nada. Esse menininho vai precisar de Muito apoio um senhor apoio, uma senhora psicológico, terapia, muito. porque o que ele passou não foi fácil, gente. Não foi fácil, na verdade. Tem o vídeo, não é, que a própria Bianca postou aí, contando tudo o que aconteceu, porque ela fez questão de denunciar. É uma coisa que impressionou todo mundo. E ela diz que ele mesmo confessou para ela, a gente vai mostrar o vídeo para vocês, que ele era homossexual, não é? Além de ser pedófilo. Então aí realmente vocês veem o nível de complexidade da situação em que ele vivia, tanto que ele tentou o suicídio, ela diz, quando ela o confrontou, quando ele viu que ela sabia da verdade do que estava acontecendo entre ele e o garotinho, ele tentou o suicídio. Isso a própria Bianca disse e a gente vai ver o vídeo agora. Eu sempre fui muito transparente, muito sincera com vocês e no pior momento da minha vida eu não poderia ser diferente. Todos estão perguntando nos comentários se eu estou me separando, o que está acontecendo, porque eu estou tão triste, tão abatida, desde o dia do meu aniversário. E eu confesso que eu descobri coisas que eu não queria ter descoberto e num momento de confronto passamos por um momento muito difícil. O Felipe teve uma tentativa de suicídio numa noite em que eu não estava em casa e foi internado em uma clínica psiquiátrica, por isso ele parou de fazer postagens. Aquilo que eu descobri é muito grave, e no dia em que eu o confrontei, ele chegou a confirmar comigo que ele tinha um quadro de homossexualidade latente no tempo vigente do meu casamento com ele, o que me fez desejar cancelar esse casamento. Ele, na clínica psiquiátrica, foi diagnosticado com uma psicose maníaco-depressiva, com neurose grave, múltiplas personalidades. E como mãe eu posso dizer que os meus últimos dias foram os piores dias da minha vida. Ele está acautelado por crime de pedofilia. E eu estou aguardando a justiça do céu, a justiça da terra e clamando pelo apoio de todos vocês, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos seriam enganados. E quando Deus me ressuscitou, Ele disse: eu te trouxe de volta para avisar a igreja que eu estou voltando. Eu não imaginei que eu sentiria isso na minha pele. Eu fui enganada. Eu fui enganada. Mas se essa é a minha missão, eis-me aqui. Eu tenho clamado para que tudo que está em oculto na igreja do Senhor seja revelado. Infelizmente eu fui tocada por essa revelação, mas o Senhor me livrou. E eu quero que a justiça seja feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tocante, né, gente? Tocante.
história, que a história da Bianca, ela é uma história de milagres. Vocês sabem que ela foi revelada como cantora no programa do Raul Gil, não é? E aí depois que ela ficou muito doente, ela não pôde mais cantar. E aí que ela passou a dar testemunhos pelo Brasil do milagre que aconteceu com ela, acabou se tornando pastora, fez muito sucesso com um livro, inclusive, contando tudo isso, a história de superação dela, porque é uma história agora, que foi dado pelo site Ego, que é o seguinte: Bianca Toledo ficou conhecida em 2001 após ser descoberta no programa Raul Gil, mas pouco tempo depois ela se tornou cantora, se casou e ficou grávida. Perto do nascimento do menino, aí é que começou o problema. Ela teve o intestino rompido. Então, perto do nascimento desse filhinho dela, agora abusado pelo padrasto, o intestino da Bianca se rompeu e ela foi hospitalizada, tendo passado por 10 cirurgias no abdômen e no pulmão, feito mais de 300 transfusões de sangue, além de ter tido 2 paradas cardíacas, contraído inúmeras bactérias, inclusive a KPC, que é aquela que come os tecidos da gente, que come a carne da gente, né? Ela teve até essa bactéria. Ela ficou 52 dias em coma, ficou desfigurada e com um quadro de edema generalizado, ou seja, inchada dos pés à cabeça. Apesar de ter seus sistemas renal, cardiovascular e respiratório parados, de ter ficado 5 meses no hospital sem andar ou falar, ela conseguiu uma surpreendente e lenta recuperação. Sua história é conhecida no Brasil inteiro como o milagre da ressurreição. Durante o tempo em que ficou hospitalizada, Bianca foi abandonada pelo primeiro marido, que é o pai do garotinho agora de 5 anos. Ela só conheceu o filho quando ele tinha 6 meses. Seus vídeos e fotos já foram vistos por milhões de pessoas e seu testemunho inspira seguidores. Por conta dos problemas de saúde, ela não pode mais cantar, mas se tornou missionária e pastora e conta a sua história por todo o país. Além de fazer vídeos motivacionais, ela também escreveu um livro com a sua história de superação. E aí veio, não é, superou a doença, estava abandonada pelo marido, só conheceu o filhinho quando ele tinha 6 meses de idade, tocando a vida. Ela tentou reconstruir o lado sentimental e foi aí que ela conheceu o Felipe. E aqui diz que a história de Bianca e Felipe também é famosa na internet e nas redes sociais pelo modo que se conheceram e se apaixonaram. Eles se casaram em 2014 e o vídeo do casamento dos dois já foi compartilhado milhares de vezes como o casamento mais lindo do mundo. Juntos, eles palestravam para outros casais em igrejas do Brasil inteiro. Além do meio gospel, Bianca é conhecida entre os famosos. Tem entre os seus seguidores Neymar, Carol Nakamura e Adriana Santana. Tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Seus vídeos têm quase 100 mil visualizações por dia. E só no Facebook ela tem mais de 3 milhões de curtidas, para vocês verem o tamanho da repercussão, da história, da vivência, das mensagens do bem, não é, de fé acima de tudo, que a Bianca sempre passou para o público. E agora vem esse capítulo na história que realmente, né, pega aí uma pessoinha absolutamente indefesa, que é justamente o filho dela. Aí dói assim zilhões de vezes mais de que se tivesse sido só com ela. De repente falou assim: puxa, me casei com esse homem, amo esse homem, mas ele gosta de outros homens, ele não gosta de mim, ele não necessita de uma mulher, né? Aí já é um golpe profundo no seu amor. Você vai perder uma pessoa que você ama, mas é o tipo de situação que não tem volta. Você vai lá, sofre tudo e supera, mas quando entra isso e mais o seu filhinho na história, aí realmente, eu não sei como ela tá de pé. É a fé, né? É a fé. É a fé que nos mantém de pé. Ela Só morreu pode 2 ser vezes. isso. Ela morreu 2 vezes. quando teve o quadro de várias patologias, né, que ela ressuscitou, e morreu agora quando o bem mais precioso da vida dela é tocado. Isso é verdade. O filho. E ela finaliza com uma frase, ó: aprendi há alguns anos atrás que há um tesouro na dor. Então ela está buscando em Deus um conforto para que possa acalentá-la, porque é um monstro, né? Uma crueldade assim
sem precedentes. E o advogado já pediu a liberdade dele, mas a justiça não deu. Não, mas a pessoa é perigosa, porque se ela foi avaliado, tem quantas personalidades? Várias personalidades, tem neurose gravíssima, ele vai ficar andando isolado aí, da sociedade. E vai saber o que não vai ser descoberto daqui pra frente, Exato. não é? É verdade, Márcia, tem toda a razão mesmo. Porque se você faz com o enteado, comete um crime Se desse faz com uma criança de 5 anos. Vai saber o que vai ser descoberto agora. Nossa, eu achei que tinha acontecido uma vez só, já era o absurdo. Foi recorrente. E foi recorrente, ele ficou um tempo abusando ele gostava, dessa você criança. vê como ele manipulava, controlava a criança sozinho, né? Vai saber o que acontecia ali. E até como de é que ela não judiar de percebeu? Porque psicopata engana mesmo. Muito. Ainda mais com várias personalidades. Dormindo com o inimigo Olha mesmo. Aí, mesmo, né? Com o inimigo dela e do filhinho dela, infelizmente. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Aliás, teve vários jornais, né, que deram a notícia. Aqui tá no jornal O Globo. Pastor é preso. Tá aqui, olha. Pastor é preso após ser acusado de abusar do enteado de 5 anos. Meus últimos dias foram os piores da minha vida, disse a mãe, a Bianca Toledo. E por aí vai, viu, gente? Então, pelo que tá aparecendo, ele não sai da prisão. Eu acho que não. Eu também tô achando Até porque que não. a delegada... É de 30 dias, mas pelo jeito não vai rolar. É capaz que não, porque a delegada titular da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, ela disse o seguinte... A doutora Cristiana Bento, ela classificou que ele mostrou um alto grau de perversão. Foi ela. Eu foi ela. Querendo saber quem era a autora da frase, então foi Ou a seja, delegada a mesmo. própria delegada. Então é isso. Ou e seja, realmente, para ela estar falando isso, deve ter muito mais coisa coisas que a gente, acho que tá certo que a gente, que a gente não possa sabe. imaginar. Nem começou o processo e ela já tem história para criança, sim, né? Apesar de ser tão sim, pequenininha, mas sim. criança nessa idade já é muito esperta, Eles já têm todas fala. aquelas técnicas, no meio de joguinhos, sim, aquela coisa lúdica, exatamente. né? Para ele ir falando, colocando para fora tudo aquilo que ele sabe. A Bianca não especifica como é que ela descobriu, como é que ela ficou sabendo, se ela flagrou, se foi o garotinho mesmo que chegou e contou para a mãe, criou coragem e contou. A gente não sabe como ela soube dessa história, ela prefere não falar, mas o importante é que ela descobriu, e mais do que isso, ela descobriu e denunciou, porque tem muita mulher que descobre e para não perder o marido fica com ele. E manda a criança, né? E manda a criança pra fora. Exatamente, tem, ainda mais quando sim. se trata de menina, aquela coisa toda. Isso ainda existe, gente, infelizmente tá existe. Cheio, tem não com essa mãe, graças a Deus, que botou esse amor pelo filho acima de tudo, dane-se o resto, eu quero é justiça, vão pagar pelo que fizeram com meu filho. E tem que pagar de verdade, viu?